Bem-vindo, bem-vinda ao Saboreando Histórias, o podcast onde o sabor, a cultura e os ingredientes se encontram à mesa. Eu sou Paula Schecker e a cada episódio vamos explorar o fascinante mundo da gastronomia. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu Saboreando Histórias. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Lili Biancardi, que é professora de yoga, e nós vamos falar sobre várias coisas de yoga para o ano novo, né? Porque é um ciclo novo que vai começar, e também a relação do yoga com a gastronomia, porque apesar de não parecer, elas se entrelaçam. Muito bem-vinda, Lili. Eu estou muito feliz em você ter aceito o meu convite, estar aqui para a gente, para que as pessoas conheçam um pouco mais do que você transmite para mim, que é uma coisa muito boa, né? Nossas práticas de yoga. E eu vou começar te fazendo a seguinte pergunta: o que é yoga? Bom, eu estou muito feliz em estar aqui, então agradeço o convite. Começo com muita gratidão pela primeira vez de estar em um podcast, então estou bem nervosa. Eu que te agradeço. Mas também é um lugar que eu gosto muito de estar falando sobre algo que eu amo, então estou, além de tudo, mais feliz ainda. O yoga, a tradução literal de yoga é união, ou conexão. Então, união de quê? União do corpo com a mente e com o espírito. União do nosso eu individual com o eu universal. Da nossa natureza interna com a natureza externa. É perceber que a gente está integrado em um ambiente que é um. Então, é voltar para dentro, basicamente. Acho que o que a gente conhece do yoga... e que a gente vê, principalmente em imagens, né? Tá relacionado muito a posturas. E que talvez muita gente pense que isso é o yoga. E sim, também é o yoga. Mas o yoga vai muito além das posturas físicas ou dessa coisa de ginástica e tal. Que é uma filosofia, uma doutrina de vida. Que aborda partes práticas que usam o corpo, energéticas, emocionais e espirituais. Então, é a união de várias técnicas que integram a nossa vida. Então, acho que também dizer que o yoga é a nossa vida casa bem também. Sim, é verdade, porque... Só quem experimenta, eu acho que consegue entender bem o que você está dizendo. É muito legal para quem está escutando saber disso para conhecer, porque é uma oportunidade de conhecer um pouco mais, né? E poder dividir com as pessoas o quanto isso pode fazer bem. Pelo menos para mim, fez muito bem. Já há quase 8 anos que eu pratico e eu consigo entender tudo isso melhor, né? A gente, além de se conhecer melhor, eu acho que a gente se torna uma pessoa melhor para os outros. E a gente estava comentando sobre como surgiu, né? Como surgiu o yoga. Você pode contar também, que não é bem o que a gente vive hoje, você estava me contando isso, e eu gostaria que você compartilhasse esse seu conhecimento. Bom, o yoga... que a gente tem registro, porque com certeza ele existe muito tempo antes e não era registrado. O yoga é uma tradição oral, que ela é passada de professor para aluno. E lá no começo, 5.000 anos atrás, que é onde a gente começa a ter os primeiros registros, as pessoas abdicavam da vida delas em sociedade para aprender e praticar atividades que tiravam a pessoa da zona de conforto para se experimentar. Então, 5.000 anos atrás, era uma prática... Estava acontecendo um período, né, que é chamado de Vedanta, lá na Índia. E Vedanta, Veda é o conhecimento. E Anta é o final ou a essência. Então, era uma época onde as pessoas buscavam muito o conhecimento. E a prática principal dessa época, ela não era posturas, eram práticas meditativas. Era observação do universo, da natureza, das pessoas, e a autoobservação.
Então, lá no começo, era muito mais praticado algo que a gente chama de Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento. E que isso também é aplicado hoje em dia, mas hoje a gente conhece a parte do Hatha Yoga. Então, foi se passando o tempo, foi se passando eras, e na Índia, que é onde tudo começou, estava num momento, um momento filosófico, onde as pessoas buscavam entender o mundo, o universo, e o Vedanta, ele era mais do que esse entendimento do universo, mas o entendimento do nosso eu. Então, uma busca de quem eu sou, qual é o meu papel no mundo. E por isso as pessoas, naquela época, faziam práticas meditativas. E aí foi se passando o tempo e por volta mais ou menos do século IX, começou a chegar uma prática que é chamada de Hatha Yoga, que hoje a gente conhece ela, que usa o corpo. Então, as primeiras posturas, que a gente chama de asanas, elas começaram a chegar nessa época, onde depois que o corpo, nessa época do século IX, essas primeiras posturas, elas eram basicamente formas de sentar. Então, formas de cruzar as pernas, se a perna direita vinha por cima ou por baixo, se o joelho era mais aberto ou mais afastado, se o quadril era mais aberto ou mais fechadinho, para encontrar o conforto para se observar. Então, quando surgiu o Hatha Yoga, deveriam ter, por exemplo, 10 formas de sentar, e basicamente eram essas as posturas. Mais para frente, a sociedade foi evoluindo, o ser humano foi evoluindo, as eras foram evoluindo. Foi ficando mais agitado. Foi ficando mais agitado e foram surgindo práticas mais dinâmicas. Justamente para, entre aspas, capturar aquela mente agitada e conquistar essa mente agitada para que ela também possa se acalmar. Então, o yoga como a gente conhece hoje surgiu mais ou menos lá no século XIX, com as posturas. Então, aí começaram a chegar posturas desencadeadas de respiração. Então, uma respiração guiava o movimento e as posturas, com professores que até hoje são referência, justamente porque o nosso corpo estava, naquela época, precisando. Então, eu gosto muito de pensar que o yoga vai nos acompanhando a cada momento da nossa vida. E um yoga que a gente faz aqui no Ocidente é diferente do que é feito na Índia, por exemplo, numa mesma era. Sim. Porque aqui a gente sofre algum estímulo e lá um estímulo diferente. E, gozado, agora você estava falando, eu estava pensando, a observação da natureza, tudo isso que eles faziam na época da meditação, ficavam meditando e ficavam observando a natureza, as estações, o tempo, as árvores, etc. As posturas têm nome de animais, né? Também. Então, cachorro olhando para baixo, a postura corvo, da árvore, águia, né? Aquela que a gente, da postura da águia. E coisas que da época também, depois os guerreiros, a deusa, né? Então, mas tudo ligado a isso. Mas tem várias com o nome dos animais. O gato, né? Postura do gato, é bem interessante. As dos bebês, né? Que era do humano, bebê feliz. Postura da criança. Que é a que eu mais gosto. Essa questão das posturas relacionadas à vida, né? Então, basicamente... Porque era isso, observar a vida, como os animais se portavam, fazer os movimentos dos animais. Tem várias posturas que também são relacionadas a outros elementos da natureza, a postura da árvore. A postura da árvore, da montanha. Da montanha. Então, e quando a gente para pensar sobre a postura da montanha, por exemplo, para quem não conhece, que é uma postura em pé, é ficar em pé com uma atitude firme, que como se fosse uma montanha mesmo, que ela fica lá por inúmeros séculos e ela vai se adaptando às tempestades, ao vento, à chuva, e ela tá ali parada, imóvel. Então, trazer essa atitude de mobilidade, de força, de sustentação. Eu tenho encanto, assim, por montanhas, porque montanha tem muito a ver com isso também, eu acho, com sabedoria, né? Com essa parte de
meditar, você imagina essas coisas numas montanhas, não é? Uhum. E Lili, é super interessante tudo isso. E para a gente aplicar a gastronomia, né? Porque eu acho que o que eu gostaria de passar para as pessoas que nos escutam é assim: presta atenção no que você coloca dentro de você, né? Não só com pensamentos, nas suas atitudes, mas na comida, que é o caso que eu falo sobre gastronomia. Prestar atenção quando você vai preparar, como você vai preparar, como você vai comer, como você vai servir. Eu acho que tudo isso tem uma importância do que a gente vai trazer para dentro da gente, da melhor maneira possível, não só da gente, como quem está compartilhando aquilo com a gente. Então, se você se preocupa com quem está perto de você, você vai fazer o melhor, né? No yoga, a gente aprende a ficar no momento presente, a gente aprende a prestar atenção no que a gente está fazendo. Nas aulas, é sempre assim, fica aqui na aula, nesse período que você tirou para você. Então, presta atenção, a hora que você faz uma postura, a hora que você está respirando, você faz só aquilo. E cada vez mais eu tenho certeza que isso na vida é super importante, porque você rende mais, inclusive, em tudo, nesse mundo acelerado que a gente vive. Então, a pessoa é multitarefas, pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. A nossa tendência é essa. Mas se você pegar essa lista de 10 coisas e a cada 10 minutos se dedicar a uma delas com calma, você vai funcionar melhor. Então, o que a gente poderia trazer de bom do yoga para a gastronomia? Perfeito. Essa reflexão que você trouxe, eu acho que ela é muito importante e cada vez mais a gente falar sobre isso, porque o mundo exige que a gente seja multitarefas e a gente, sendo multitarefas, a gente está cada vez mais fragmentado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem se dedicar a talvez nenhuma, né? E quando a gente faz com mais presença, tanto o resultado é melhor, quanto a nossa forma de se sentir enquanto fazendo, quanto a percepção do resultado, né? Então, conforme a gente tem uma técnica que é o mindfulness, né? Que hoje tá bastante mais difundido, que nada mais é do que a atenção plena. De fazer uma coisa bem feita, prestando atenção e por vez, né? E seja ela qual for. E muitas vezes a gente pensa, vou fazer yoga, que é só estender o tapete e fazer as posturas. Não, o yoga é a nossa vida. E o yoga ele pode ser aplicado em pequenas coisas, como preparar os alimentos. Então, é muito diferente você preparar o alimento só pensando na receita e cortar de qualquer jeito e pensando no próximo a fazer, do que respirar enquanto está cortando os alimentos, lembrar de toda a cadeia que o alimento passou antes de chegar até as nossas mãos e de como que a gente vai transformar esse alimento para fazer ele chegar com mais carinho, mais afeto para quem vai saborear o alimento. Então, isso com certeza vai fazer mais diferença no visual do prato, em como você está se sentindo, no seu bem-estar enquanto cozinhando e nas pessoas quando forem receber e comerem. Então, o mindfulness, que é essa prática de atenção plena, ela pode ser aplicada em tudo. Na preparação dos alimentos, enquanto está se alimentando, porque muitas vezes a gente come assistindo TV, vendo o celular, comendo também assim, num encontro, né? Já foi comprovado que cientificamente, que quando a gente come com alguém, ou com algum tipo de distração, independente do que seja, assistindo TV, a gente come muito mais. A gente não percebe o quanto já estamos saciados. Então, uma prática de mindfulness, que é muito legal e também, talvez até quem está ouvindo pode experimentar, é comer sem estímulos e observando o que está comendo. Eu acho isso fundamental. Eu faço questão, desde que meus filhos são pequenos, sempre sentaram assim à mesa e até hoje, né, eles são adultos, mas a gente conversa. Então, são momentos também que você senta, come com calma, conversa, ninguém usa o celular. Isso já
foi meio automático, eles nem pensam em levar o celular para a mesa. A gente conversa, conta do dia, né? No café da manhã também é um momento que eu tento coincidir os horários, porque eu acho super importante a gente começar, né, preparar cada coisa. Que minha mãe comentou, cortando agora para outra coisa rápido do que você está falando, minha mãe comentou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Ela me falou outro dia: você percebeu, você desde pequena, quando você estava muito cansado, tinha que estudar muito, estava estressada com alguma coisa, você ia para a cozinha. Então, eu acho que eu ia meditar na cozinha, né? Porque, na verdade, sem perceber. Porque eu sempre ia fazer alguma coisa, ou um brigadeiro, ou um bolo, ou alguma coisa salgada. Eu que preparava, eu sempre gostei disso. E agora, quando ela falou, eu pensei, realmente, eu ia e eu ficava prestando atenção. E a minha cabeça ia em outras coisas, sabe? Eu saía daquilo que eu estava fazendo. Ela falou que eu fazia e voltava a fazer o que eu estava fazendo com mais disposição. Então, é importante. E eu quero... O meu propósito é incentivar cada vez mais as pessoas a voltarem para a cozinha e a mostrar como é importante a gente cozinhar, fazer as coisas com calma, com amor, com qualidade. E que o trabalho de você fazer tudo isso não é grande, sabe? Se você se organizar e separar o que você vai fazer naquele dia, é prazeroso, você se sente bem em estar comendo uma coisa bem feita e fresca para você, para sua família. E por você. E por você em primeiro lugar, né? Porque a gente muitas vezes esquece da gente. E então eu acho que essa coisa que você falou também de alimentação consciente, né? Quem estiver nos escutando, alimentação consciente. Você fique consciente do que você está fazendo antes, quando você prepara o prato, quando você termina, quando você serve e quando você está comendo. Porque comer devagar, né, Lili? Porque hoje também tem isso, com o movimento do dia a dia, as pessoas engolem a comida, né? Engolem um sanduíche. Não percebem o sabor, a textura. Até, assim, temperos passam despercebido por conta da velocidade e também porque a vida está ficando cada vez mais prática. Então, acho que muita gente também busca a praticidade e a praticidade tem exigido velocidade. E a velocidade, eu sinto que cada vez mais nos afasta de nós. Quando você estava contando sobre quando você era mais jovem e ia para a cozinha, era a sua forma de se conectar. Talvez você já tinha um desejo de se conhecer profundamente, era uma forma sua de acessar um lugar que era de percepção de alguma coisa que te fazia bem, que trouxesse bem-estar. Porque quanto mais a gente se conhece, melhor a gente fica. É verdade. Aquela coisa de buscar quem nós somos dentro da gente mesmo. Porque muitas vezes nós somos atropelados pelas coisas da vida, tanto pela educação que cada um tem, como pelo os estímulos externos, as amizades, a vida, as cobranças, que a pessoa se afasta cada vez mais dela mesma. Então, quem sou eu, né, de verdade? Isso que você falou sobre yoga, essa busca por si mesmo, saber o que você gosta, o que você quer. Muita gente, às vezes na minha idade, não sabe o que gosta. Vai num hortifruti, num supermercado, às vezes perde o marido, alguém da família, e vai olhar e fala, o que eu gosto? Não sabe mais o que comprar. Não é uma coisa... Isso é uma besteira, mas é importante isso, porque a pessoa não sabe sobre ela. Idade, né? Eu acho que tem muita... Acho que no geral, né? Tem até um professor de yoga que eu gosto muito de lembrar dele, que é o professor Hermógenes. Eu tenho o livro, li o livro inteiro dele. Que ele fala da normose, que é essa coisa da automatização da nossa vida, que vai trazendo a gente para um piloto automático, que quando a gente vê, o que eu tô fazendo aqui? Em que lugar que eu tô? Eu nem sei como eu fui parar, eu nem sei o que eu gosto, se eu gosto de estar aqui, né? E, na verdade, a gente é o piloto desse carro, mas a gente não tá na direção muitas vezes, está sendo pilotado, né? Pelos gostos ou pelas coisas que a sociedade, a nossa criação, o ambiente onde a gente está inserido, ou até questões que aconteceram, desafios que aconteceram com a gente, que vai fazendo com que a gente se afaste do nosso eu e da nossa essência. E às vezes a pessoa acaba procurando uma ajuda para se conhecer quando sofre algum baque, né? Ou um
problema de relacionamento ou um problema de saúde, porque as coisas estão todas interligadas. Geralmente quem está com problema em uma situação, seja relacionamento profissional, amoroso, qualquer coisa, ela está sendo afetada dentro dela com alguma coisa na saúde dela, uma tontura, um pânico, um problema no estômago, né? Porque tudo é energia, né? E a gente vibra na frequência, a gente vai atraindo as vibrações na mesma frequência que a gente tá. Então, se o corpo tá doente, talvez as coisas que estão acontecendo com a gente também vão entrando numa frequência mais para baixo, por exemplo. Quando a gente tá feliz, a gente tá muito feliz. E a natureza também é assim, né? Não é linear, né? Tem a chuva, tem a tempestade. Quando a gente tá em momentos de turbulência, parece que vem muito mais turbulência, né? Então, tô lidando com uma questão financeira, emocional junto, o corpo fica doente, porque tudo vai refletindo, né? E aí, se a gente percebe que a gente está nessa frequência baixa, seja a imunidade está baixa, como, né, pensando realmente nas coisas que a gente está acostumado. Minha imunidade está baixa, o que eu preciso fazer? Aumentar a imunidade, né? Para buscar o equilíbrio. A minha mente está muito agitada. O que eu preciso fazer? Me agitar mais ou ficar mais calma? Mas acho que, no geral, a gente acaba não pensando dessa maneira. A gente só pensa, nossa, tá muito bagunçado aqui, e continua nessa bagunça interna. Porque talvez a gente nem conheça a nossa essência e como é o estado equilibrado. Mas todos nós temos esse equilíbrio. Equilíbrio é tudo na vida, né? Em todas as áreas. E isso é uma coisa que yoga traz bastante. Você, mesmo durante a prática, uma parte dela é dedicada a posturas de equilíbrio. Então, para quem pratica, é tão claro os dias em que você está com a mente mais agitada, você não consegue se equilibrar direito. Agora, quando você está mais calmo, consegue. Mas o mais legal é perceber, mesmo que a mente esteja agitada, você conseguir parar, respirar, se colocar na posição e fazer. E aí, você estava falando também isso ligado à neuroplasticidade, né? O como é importante essa neuroplasticidade faz a gente se adaptar a tudo na vida, né? Então, fala um pouco sobre isso, e a gente pode falar um pouco também sobre a alimentação e a gastronomia, porque muita gente me fala, mas eu não sei cozinhar nada, eu não sei, eu sou uma negação na cozinha. Então, essa frase eu já falei, para quem me fala isso, eu falo, não fala mais assim. Dá uma olhada, vai ver como é preparar, depois a gente conversa. Porque quando as pessoas começam a cozinhar, gera uma transformação tão grande nela, porque às vezes até dá mais segurança. Porque você, com aquele conhecimento, você pode morar em qualquer lugar, em qualquer país, você está em qualquer momento, ou sei lá, pode acontecer qualquer coisa, você se vira. Isso é também libertador, né? É super. É uma forma de você libertador. E acreditar em você e você pôr essa energia numa coisa boa. Então, vamos falar um pouco da neuroplasticidade, né? Da importância disso para as pessoas acreditarem que elas podem mudar muita coisa nelas. Porque acreditava-se que o cérebro não se transformava. Ou que uma coisa que aconteceu comigo, isso me condicionava a aquele fato e que eu não poderia transformar. E aí, hoje em dia, já existem estudos científicos que comprovam que o cérebro tem a capacidade de se adaptar a tudo, seja o que for, né? Seja a uma época, a um grande trauma, e que a gente tem a capacidade de se transformar sim. Então, pensando que uma pessoa que é extremamente agitada, não, porque muita gente também chega e pensando no yoga, né? Eu sou muito agitada, então não vou fazer yoga. Já ouvi um monte de gente falar. Né? Quando eu convido alguém, me fala isso. E, na verdade, justamente por ser agitado, o ideal seria para procurar o yoga para ficar mais calmo. Porque o cérebro e o nosso corpo têm a capacidade de se transformar para justamente encontrar o equilíbrio. Então, não importa o que seja, mas se a gente se dedicar a isso, né, tudo que a gente alimenta cresce, né, seja um mau ou um bom hábito, e que a gente possa então alimentar os bons hábitos, seja pensando na nossa saúde
E aí, na saúde também engloba a alimentação. E aí também, assim, quanto mais a gente se dedica à nossa alimentação, mais saúde do nosso corpo. E encontrar o prazer através da alimentação, eu acho que todo mundo gosta de comer e de comer bem, né? E aí, quando a gente prepara os alimentos e também percebe que tem esse talento, porque talvez não seja um dom, né? Porque muitas pessoas acabam não se dedicando a alguma coisa porque não nasci com isso. Mas o corpo e a mente têm a capacidade de se adaptar e de que aquilo vire um talento. Então, começar a preparar os alimentos pode tornar-se um talento seu que vai trazer muitos benefícios para a vida, para a saúde do corpo, e tudo tá ligado, né? Então, assim, se a gente tem saúde no corpo, a gente tem saúde na mente. E vice-versa. E vice-versa. E hoje a gente muito fala de saúde mental, dessa busca da saúde mental e tal. E, na verdade, a saúde mental, ela tá ligada à saúde do nosso corpo. Que não dá para separar a saúde da mente da saúde do corpo. Sim. Que era aquilo que a gente estava falando antes. Não, e a gente aqui no Brasil, com tanta disponibilidade de alimentos e coisa, né? não é? Um país tão grande, tão rico, e tem tanta coisa para oferecer. Eu acho que as pessoas tinham mesmo que aproveitar e parar de comprar caixinha, né, de coisas prontas, tantos pratos prontos congelados. Aí você vai ver o rótulo, tem tanta coisa nociva ou muito doce, aquilo pode te deixar muito letárgico, cheio de conservante. Exatamente. Então, né, você pode também fazer seu pão, você pode comprar seu pão na padaria, não precisa comprar as coisas dentro do plástico, Então, eu acho que toda uma filosofia que você vai juntando partes, e o yoga ajuda você a centrar em você e começar a prestar atenção em cada parte da sua vida e montar o seu quebra-cabeça, né? Porque a gente passa por essa vida, ela é tão curta, né? E a gente tem que buscar essa qualidade de vida, né? Como que eu posso ser melhor, eu me sentir melhor comigo mesmo, para assim poder passar o melhor para o próximo e criar um universo, como você falou, tá tudo ligado. Então você vai formando egrégoras, assim, de todo mundo com o mesmo pensamento, com a mesma, não atitude, mas assim, com o mesmo propósito. Você consegue ir criando bolsões e quem sabe um dia fazer um mundo melhor, né? É isso que eu penso, né? Não vou desistir. E acho que quando a única transformação real é a nossa autotransformação, né? Porque se a gente quer que algo mude, não dá para esperar que o outro mude, né? A gente tem que começar por nós. E a única coisa que a gente consegue fazer é nos transformar. E quando a gente tem uma transformação, quem convive com a gente, a nossa energia muda. Então, essas pessoas vão se transformando também. Não só através da nossa energia, que é sentível, mas também através do nosso exemplo, né? Então, quanto mais, por exemplo, alguém se alimenta bem, ela influencia uma outra pessoa que está próxima dela, que vai influenciar uma outra que está próxima dela, e aí fica uma corrente de boas vibrações. Essa coisa de passar de hábitos. família, né? Porque você vai herdando. Eu herdei bastante coisa assim das minhas avós, depois dos meus pais, passo para os meus filhos. E como você fala, o exemplo, não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né? Você tem que ser coerente e aquilo que você vive é o que você deixa, né? Então, eu acho que tem muito chão, assim, para muita coisa melhorar. E dentro, ligado à yoga, tem a alimentação ayurvédica, né, que vem da medicina ayurveda, e eu acho isso muito interessante também. Para quem ainda não conhece o assunto, pode dar uma procuradinha para conhecer um pouco mais, tem várias coisas até na internet, né, falando sobre isso, mas essa coisa de dividir o tipo de pessoa em 3 doshas, que são os tipos físicos e também tipo de jeito de ser, né? E você adaptar uma alimentação que equilibre, né, o seu dosha, que é o seu... Ninguém é um dosha só, né? Eu, por exemplo, sou Pitta Kapha, mas assim, coisas que você consegue introduzir na sua alimentação que te ajuda a equilibrar a sua energia e você se sentir melhor,
não só se sentir melhor, como curar seus problemas de saúde. Tem pessoas que têm doenças autoimunes que eu já vi sendo curadas com a medicina ayurvédica. Então, coisas que meio que inflamam o seu corpo, você consegue evitar. Então, eu acho isso muito legal também. O Ayurveda é uma ciência irmã do yoga, né? E, basicamente, prega os mesmos princípios do yoga, que é a experimentação através de você, né? Porque nessas sendas, né, que a gente diz, o yoga, essas práticas que usam o corpo, nós somos tudo. Nós somos o cientista, a experiência e o resultado da experiência. Então, nós, enquanto cientistas, a gente vai aplicando experimentações. Enquanto experiência, a gente vai sentindo o que está acontecendo. Enquanto resultado, o que isso transformou na minha vida, né? E perceber como a gente está sentindo, nos sentindo a cada momento, isso é tipo, para mim, é uma ferramenta que transformou a minha vida. Porque a cada momento a gente tem sensações diferentes. Seja no encontro com alguém que provoca um sentimento, seja recebendo uma notícia, né, que não é algo físico, mas que muda a nossa energia, ou até quando o dia acorda nublado, né? É verdade. Isso tem a possibilidade de transformar o que a gente está sentindo. E o yoga e o Ayurveda propõem que a gente perceba quais são as nossas tendências naquele dia para buscar o equilíbrio. Então, por exemplo, num dia que a gente tá, ou até, né, quem se descobre ser Pitta, que é um desses doshas, né? Eu vou dar um exemplo de um deles. Sim. E Pitta, para quem não conhece, é um biotipo que é mais agitado, que tem uma mente mais agitada, que tem um tipo de corpo que é mais forte. Então, tem a tendência a ser agitado e tem o elemento fogo no corpo, né? Mais do que os outros elementos. Essa pessoa que tem muito fogo, se a gente coloca uma alimentação apimentada, por exemplo, Aumenta, ela vai ficar muito mais agitada. E, no geral, ou até assim, tomar um café, né? Que é estimulante, vai ficar mais agitado ainda. Ou até sair para correr, por exemplo. Essa pessoa vai ficar mais agitada. Então, num dia que está extremamente quente, que o sol está 40 graus, que você se sente agitado e que você vai ter uma reunião extremamente desafiadora, o que fazer? Tomar mais um café? Não. Sair para correr? Não. Buscar uma alimentação, uma atividade e até... respirar, que a gente já vai falar sobre isso também. Com certeza. Mas seria o quê? Um lasse, um iogurte com alguma coisa? Ou alguma coisa gelada, né? Que dê uma acalmada no fogo. Acalmada no fogo. Tomar um chá, por exemplo. E, como atividade, fazer uma prática meditativa ou até uma respiração. Então, pensar o que é o extremo, sair do extremo e ir nem para baixo, mas buscar esse equilíbrio, né? Sim. Através do que eu tô sentindo. Mas, no geral, a gente nem sabe o que tá sentindo. E eu acho que também a gente tem um vocabulário emocional muito curto, né? Tipo, tô triste, tô com raiva, tô feliz, e é isso. Dentro desse vocabulário emocional, tem 1 milhão de outras coisas. E que a gente não está acostumado a lidar com isso. E se a gente não sabe o que a gente sente, como que a gente vai acalmar ou como que a gente vai equilibrar o que está vivendo, né? E acho que o sentimento, ele não é controlável, mas as nossas ações e atitudes, elas são. Então, saber o que está sentindo vai direcionar as nossas atitudes. Seja para ficar melhor, ou até para curar alguma coisa que... E a respiração ajuda muito na ansiedade. Às vezes a ansiedade, claro, por comer, né? Porque as pessoas, se elas sentarem e conseguirem respirar e se acalmar na hora que elas vão comer alguma coisa, primeiro que a gente já comentou, saboreia, sente a textura, o sabor, com calma. E tudo isso faz a pessoa também comer menos. Então, a importância
também de estar no momento presente, mastigar, né, respirar, tudo isso, eu acho que por isso que as coisas se juntam, né? Porque a gente está aqui no mundo, nós vamos estar sempre comendo, mas como fazer para comer com uma qualidade melhor? Né? Vamos caprichar em tudo? Eu acho que esse é o negócio, né? Essa prática de meditação enquanto se alimentando, uma coisa legal de experimentar é perceber a velocidade da mastigação, perceber como que a respiração acontece enquanto a gente está comendo, porque a respiração ela continua acontecendo. Sim. Perceber a textura do alimento, as cores, a combinação que a gente escolheu e muitas vezes por que a gente escolhe aquele alimento, né? Às vezes é algo que a gente já está acostumado desde sempre, ou que, não, estou numa dieta, escolhi por conta disso, ou estou pensando em nutriente, ou estou pensando em caloria. Entender por que a gente come da maneira como a gente come e enquanto come, saborear cada mastigação, até assim, quando eu tô guiando uma técnica dessa, muitas vezes a gente fica segurando os talheres sem precisar. Então, a gente não descansa nem para comer, né? E muitas vezes segura a faca sem precisar cortar nada, né? Então, até assim, é um pequeno hábito que a gente pode, ao observar, deixar o corpo mais relaxado só de colocar a faca em cima da mesa, né? E comer só com garfo, por exemplo. E sair do piloto automático, né? Para provar novas coisas também, porque muitas vezes a gente tem uma educação e naquela família só se come aquilo, né? Então, você não tem oportunidade de experimentar outras coisas, de ter a cabeça aberta, de pensar, eu vou gostar. Tudo isso acho que muda tanto a nossa vida, né? Abrir a cabeça, conhecer coisas novas, experimentar, conhecer outras culturas, né? Hoje, com o mundo globalizado, você tem acesso a tanta informação. Você consegue assistir, às vezes, num filme, a cultura de um país, um pedaço dela. Então, tem muita coisa legal, né, por esse lado. E trazer um pouco de yoga para a vida, né? Para quem não conhece, conhecer, porque é tão transformador, só quem pratica e absorve tudo aquilo de verdade sabe como a sua vida é uma antes de yoga e outra totalmente diferente depois. E só acrescenta coisas boas, porque é um enfrentamento muitas vezes você entrar dentro de você e se autoconhecer, mas é tão libertador por outro lado, depois você se sente tão bem que aquilo transforma a sua vida, né? E você consegue ajudar outras pessoas. Às vezes os filhos estão muito agitados ou preocupados, você fala, respira, muda, né? Tanta gente hoje com síndrome do pânico, né? Que é uma doença, assim, que todo mundo, você ouve muita gente com tudo, depois da pandemia especialmente, a ansiedade aumentou muito. Então, você conseguir ajudar com respiração, você falando, né, sobre pranayamas, que são as respirações, como fazer para te acalmar, tudo isso é uma coisa que se as pessoas começarem a praticar, por menor que seja aquele momento, muda, transforma. Né? Porque no momento de pânico a pessoa está com a respiração curta, então ela nem percebe, mas ela está com a respiração curta, é como se fosse ofegante de cansaço, de um final de esporte, de alguma coisa. Aí ela começa a ver que, calma, vou respirar. Não é fácil, né? Mas são coisas que você vai introduzindo na sua vida e que faz uma diferença enorme. Você está falando sobre a respiração e acho que é legal a gente trazer que muitas vezes, no geral, a gente está desconectado da nossa respiração, porque ela acontece naturalmente. É verdade. Né? E a respiração é a única coisa fisiológica que a gente pode controlar no nosso corpo. E a gente pode perceber, e é nítido, num dia que a gente está ansioso, com medo, agitado, nervoso, preocupado, com raiva, a primeira coisa que altera é a respiração. Então, antes de alterar a frequência cardíaca, a respiração muda. Porque a respiração é como se fosse o sistema de liga e desliga do nosso sistema nervoso. E o sistema nervoso, resumidamente,
ele é dividido em dois, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. E os dois são extremamente importantes. O sistema nervoso simpático é o que vai fazer a nossa vida fluir. Então, é o ativamento da nossa mente, é a cicatrização das coisas do nosso corpo, é a energia do dia, né? De trabalhar, de ir à luta, de dar disposição. E o sistema nervoso simpático, ele também é responsável pelo sistema de luta ou fuga. Então, quando você se sente ameaçado, de dar um jeito de sobreviver, né? Então, ele tá ligado à sobrevivência. E o sistema nervoso parasimpático, ele tá ligado ao relaxamento, à introspecção, ao sono, né? A melatonina, então alguns hormônios que são liberados por esse sistema, e ele é extremamente importante para a regeneração do nosso sistema. Então é tão importante a gente trabalhar quanto a gente descansar, né? Então os dois. Os dois. E a inspiração, quando a gente puxa o ar, a gente ativa automaticamente o sistema nervoso simpático. E quando a gente solta o ar, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático. Então, respirar é ligar um e ligar o outro, trazendo o equilíbrio. E a nossa vida é o equilíbrio. Quando a gente está agitado, a gente quer inspirar mais, porque parece que está faltando ar. Então, a gente vai respirar com mais rapidez. E também, cientificamente comprovado, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo diminui a capacidade respiratória. Então, vai ficando mais difícil de respirar. E a gente vai se acostumando a só puxar o ar. E aí, se a gente só puxa o ar, a gente está ativando cada vez mais o nosso sistema nervoso simpático e ficando mais agitado. É verdade, porque se qualquer pessoa agora parar para respirar, depois você vai explicar como respirar, uma ideia, né? Porque tem várias maneiras e vários tipos de respiração para prestar atenção. Quando a gente exala, é mais difícil você aguentar o tempo que você tem que ficar exalando do que inspirando, não é? É porque a gente está condicionado a só puxar o ar, puxar. É verdade. E muitas vezes, até quando alguém está numa situação desafiadora, né? Tem uma expressão que sempre vem alguém e fala, respira. E aí, o que a gente faz? Inspira, principalmente. Não dá importância para exalação. Mas a respiração, ela é inspirar e exalar. Então, quando alguém fala respira, na verdade, o que queríamos dizer é inspire e solte o ar. E expire com calma. Com calma. Né? Porque a gente inspira e solta, expira e solta. E não, como se fosse aquela respiração meio de cachorrinho, às vezes, até. E nesse estado mais agitado, que a gente deixa a respiração mais curta, é muito mais difícil de soltar o ar, porque não estamos acostumados com isso. Então, uma técnica simples para acalmar é aumentar o tempo da exalação, de soltar o ar. E aí a gente até pode fazer um experimento de experimentar isso, mas antes eu só queria complementar que o sistema nervoso simpático, que é esse sistema do ativamento corporal, ele demora 1 segundo para ativar. E você imagina quanto tempo demora para ele desligar o sistema nervoso simpático? Não. Pelo menos 1 hora. Então, se, por exemplo, tô dirigindo e quase bato o carro. Então, o meu sistema nervoso simpático, ele vai ativar em 1 segundo. Tá. Nesse quase bati o carro, eu entro num estado quase de choque. A gente vai demorar pelo menos 1 hora para desligar esse sistema nervoso simpático. E aí também, por isso que muitas vezes a gente aconteceu uma coisinha naquele meu dia, eu fico o dia inteiro na vibração daquela coisinha. Porque realmente demora. Demora. E uma forma de desligar ele mais rápido e ligar o outro sistema é soltar o ar com mais calma. Então, fazer a exalação ficar mais longa. E aí a gente pode fazer um experimento agora. Vamos fazer um exercício que seja meio que universal, que isso já ajude até os leigos ou quem não tem experiência com respiração fazer e sentir o efeito disso nela. Vamos. E essa respiração que eu vou trazer, ela pode ser feita em qualquer lugar.
por qualquer pessoa, não precisa ter uma iniciação, né? E esse experimento pode ser feito a qualquer momento, inclusive principalmente no momento de crise ou quando você já está numa agitação, por exemplo. Pode fazer no escritório, pode fazer na cozinha, pode fazer quando acorda, a qualquer hora. Uhum. Antes de alguma atividade, de algo que você precisa se concentrar, né? Então, vamos fazer? Vamos. Então, vamos encontrar uma forma de relaxar o corpo. Então, solta os seus braços, solta as suas pernas, deixa o pescoço solto. E aí, fecha um pouquinho os seus olhos e busca relaxar o corpo. Sente como é que você tá. E para começar, observa a sua respiração. Percebe a forma como o ar entra e a forma como o ar sai. Agora, começa a deixar a sua respiração mais longa. Longa, lenta. Observa em quantos segundos a sua inspiração está acontecendo. E agora tenta soltar o ar no dobro do tempo que você observou sua inspiração. Então, se você percebeu que inspira em 4 segundos, por exemplo, agora solta o ar em 8 segundos. Se ficar muito desafiador esse novo ritmo, diminui a quantidade do tempo, mas mantém a sua exalação no dobro do tempo da inspiração. Já me agitei aqui, entendeu? Porque para exalar em 8, eu contei 4 para inspirar. Para exalar em 8, para mim é um sacrifício. Estava exalando em 2. Então, você vê como é, né? Na verdade, todos nós mesmo temos essa coisa de não alongar e de a soltar exalação. O ar, né? De soltar até o final, digamos. Porque você solta e já quer respirar de novo. Então, é bem interessante. Com o hábito, a capacidade pulmonar, assim como a gente falou da neuroplasticidade, ela vai aumentando. Então, quanto mais a gente pratica essa técnica, mais capacidade temos de respirar. E também, se eu percebi que eu inspiro em 2 segundos, aí eu solto em 4, né? Então, não precisa ser 8, né? Não precisa ser no limite. Pode ser mais brando, inclusive, principalmente no começo. E também perceber que cada dia isso vai ser diferente. Então, pode ser que num dia que você está extremamente calma, num domingo, que você está tranquila, a respiração, soltar o ar em 8 vai ser fácil. Enquanto numa segunda-feira, que tem muita coisa acontecendo e tal, vai ser difícil, né? Porque a vida e o nosso corpo e a natureza não é linear, né? Cada momento as coisas estão de uma maneira. E Lili, e essa coisa também que tem dentro do yoga de meditar, que é uma das coisas, que foi como começou tudo, na verdade, e também é tão importante as pessoas, para mim, um jeito fácil de meditar, porque todo mundo fala, é difícil, eu tô quieto, tento me acalmar, mas começa a aparecer, o que eu tenho que fazer depois? Mesmo na aula, as pessoas, o que eu tenho que fazer depois? Meu filho não sei o quê, eu agora fazer, começa a lembrar de coisas e fica aqueles, como você falou, os macaquinhos pulando na cabeça e não consegue. Então, eu prestei atenção, uma maneira fácil para mim é fechar os olhos e começar a escutar os barulhos mais distantes. Então, você consegue prestar atenção no barulho de um ônibus passando, de um carro, e aí você vai, os passarinhos depois também cantando, e aí você vai aproximando
escutando e trazendo os sons para onde você está. Aqui o som do ar-condicionado, o som do vento entrando na janela, o som de alguma coisa na cozinha e vai trazendo até chegar na sua respiração. Essa maneira, para mim, foi a maneira mais fácil de meditar. Que legal. Eu achei muito legal. Então, saber. eu estou comentando porque às vezes alguém fala assim, eu não sei. Tenta fazer isso, né? Fecha os olhos e fica escutando de fora até chegar na gente para dentro. Então, é bem gostoso. Essa técnica é ótima. E eu acho que, assim como o yoga, a meditação, ela tem uma para cada um. E nunca vai acabar, porque cada hora a gente precisa de um estímulo diferente. Uhum. E uma coisa que eu gosto e que combina comigo e que funciona para mim, pode ser que não funcione para você. Sim. Então, eu sempre digo que se você já praticou yoga e não gostou, tenta de novo. E se você já meditou e não gostou, não deu certo, tenta de novo. Porque essa técnica, que é da observação dos sons, ela é ótima. E a meditação, ela nada mais é do que você se concentrar em um ponto. Uhum. Então, nesse caso que você trouxe, é os sons. E a mente, o trabalho da mente é pensar. Uhum. Então, não existe parar os pensamentos. Os pensamentos vão chegar. Mas é lidar com os pensamentos. E eu acho que também tem uma mística por trás da meditação, né? De tipo, não pensar em nada e tal. É perceber que o pensamento começa a chegar, e em vez de alimentar aquele pensamento, que aí você vai fugir da sua prática, você vai levar para a mente para um outro lugar, é voltar para a técnica. Então, percebi que eu estou pensando, em vez de brigar e falar, não funciona, vou parar, desisto, volta para a técnica, aí volta para os sons, aí volta para a sua percepção, começa tudo de novo. E nesse mundo corrido que as pessoas estão tão imediatistas, né? Que é tudo tão rápido, tudo elas querem com rapidez, com tudo. Isso agita mais ainda, ao invés de acalmar, né? Porque tem acesso a tanta coisa ao mesmo tempo. É importante sempre dar uma paradinha e fazer uma coisa assim, né? E até na cozinha, como eu já comentei, presta atenção no que você está fazendo, que você vai sair mais feliz de lá. Tudo, né? Você vai arrumar as plantas no seu jardim, você presta atenção, você vai ficar mais feliz. Mas fica pensando naquilo, olhando, prestando atenção no cheiro, no que está acontecendo. Porque a gente foi se desacostumando com o tédio, né? A gente está sempre estimulado por algo. Seja, muitas vezes, né? Vou cozinhar e começa a ouvir uma música. Então, a atenção está dividida entre preparação e escutar o que está acontecendo, né? Então, cada vez que a gente estimula mais a nossa mente, mas ela quer ser estimulada. E é mais difícil lidar com o, entre aspas, não fazer nada ou até fazer coisas tediosas ou que não liberem tanto dopamina. Porque a velocidade vai liberar muita dopamina. E a nossa mente, ela quer recompensa, né? Então, eu quero cada vez ficar melhor. E uma atividade que demora, vai demorar para liberar a dopamina. Mas ela é mais consistente se tem esse caminho, esse entre aspas, demorar, né? E é nessa tendência de a tecnologia que está cada vez mais avançando e que tudo está acessível na palma da nossa mão, deixou a nossa mente, entre aspas, preguiçosa, né? E que então é estalar os dedos, tomar uma pílula mágica ou comprar alguma coisa e tem acesso a tudo. É verdade. Mas tudo, antes, foi o trabalho de alguém, né? E tudo foi um processo. E a gente está se desacostumando desses processos, eu sinto, né? E com esse hábito de coisas prontas, rápidas, esse estímulo, né? Ao consumo, né? Eu acho que as pessoas, com o yoga também, você percebe que você precisa de pouco para ser feliz, né? Eu acho que as pessoas, elas vão ocupando os vazios delas
com tudo, com coisas, com compras, com comida, excesso, né? No caso, não com o gostoso e também prazeroso, reunir e comer e se alimentar para a sua vida, não é isso. Mas excesso de comida, excesso de compras, excesso de procedimentos estéticos, excesso de de bebida, de drogas, de tudo. Todos os excessos, eles estão preenchendo uma falta, né? Então, isso é uma coisa importante para todo mundo parar e pensar, né? Onde eu posso melhorar? Se eu já fiz e reconheço que errei, onde eu posso melhorar? E eu acho que yoga traz muita coisa assim de reflexão. Você se autoconhecer é você saber o seu lugar no mundo, o que você pode fazer por você e pelos outros, né? Então, eu acho que isso é uma mensagem que a gente pode deixar para o ano que vai começar. O que você poderia fazer de melhor, né? O que você também tem muita vontade de fazer e não teve coragem até hoje, né? Porque para de se preocupar tanto com o julgamento alheio, né? E tenta se conhecer melhor. Eu acho que isso é muito legal. Tem muita gente que não consegue ficar sozinha, né? Eu gosto de ficar sozinha, sempre gostei. Gosto de ficar com as pessoas também, mas assim, eu tenho os meus momentos de ficar comigo, porque às vezes esse excesso de pessoas ao seu redor, excesso de gente falando, faz você não se encontrar com você. Então você se perde, não sabe quem você é, o que você está fazendo ali, né? Que eu acho que é muito de... Quando também você tá com uma outra pessoa, você tá ouvindo a história do outro, né? Então você tá saindo da sua história, você tá saindo de dentro. E quanto mais a gente estimula fora, menos a gente olha para dentro, ou quando a gente olha para dentro, a gente percebe que tem umas coisas ali que a gente ou não tá pronto, ou que vai dar trabalho para lidar, então é melhor nem olhar. Exatamente. Né? E olha para isso, você vai resolver, né? E assim, talvez não seja hoje, né? E não é do dia para a noite que as coisas se resolvem. E as coisas, elas se resolvem e são consistentes se você está empenhado e se você tem uma intenção por trás. Então, pensando nesse momento do ano também, né? Qual que é a nossa intenção? Porque às vezes a gente está fazendo coisas sem nem saber por quê, né? E quanto mais a gente tá em silêncio, sozinho. Então, esses momentos de solitude, eles são importantes. São muito. E até assim, como trazer isso como um hábito para a vida, né? Ter algum tempo de ficar consigo mesmo, né? Sem ninguém, até, sei lá, ir numa padaria e tomar um café sozinha, né? Muitas vezes, não vou sozinha porque o que vão pensar de mim? Gente, na verdade, tá todo mundo só preocupado com o seu próprio umbigo, né? Mas cultivar esses momentos de solitude, aliás, esses momentos sozinhos vão trazer a solitude conforme a gente vai olhando para dentro, porque, na verdade, para qualquer lugar que a gente for, a gente vai junto. Não tem como sair, né? Então, tornar esse corpo, que é a nossa casa, que é o nosso veículo, que é o nosso lugar onde a gente descansa, o melhor lugar possível, para que ele seja confortável de ser habitado, para que seja prazeroso estar com a gente e para que ficar com a gente seja cada vez melhor, sem que a gente precise estar para fora, né? Enfim, buscando coisas. Se você estiver sozinho, você tá bem. Se você estiver com as pessoas, também você tá bem. Não é? Você se mantém daquele jeito bem em qualquer situação. Os problemas, as coisas aparecem para todas as pessoas. A gente está num mundo inconstante, a vida é inconstante. Mas até para lidar com os problemas, quando você se conhece, você entende melhor o mundo e as pessoas, é mais fácil. E para lidar com o problema, você tem que olhar para o problema. Né? Não é? E resolvê-lo, não passar por cima também, colocar debaixo do tapete. Se deixar aqui, a gente conversando, a gente vai ficar, acho que o ano, né? Porque é uma conversa que não acaba. Né? E é super atual sempre, né? Sempre que a gente voltar a falar de yoga e alimentação, vai ser para qualquer momento da vida. Exatamente. Então, a gente pode fazer outros encontros e falar mais sobre tudo, né? Eu acho que a gente abriu uma oportunidade também para quem não conhece, conhecer um pouco mais para quem já conhece, também se identificar com o que a gente falou, porque também é gostoso quando você já conhece um assunto e fala, olha que legal, eu também me sinto assim. Ou não, você procurar assim como
todo mundo um dia teve a intenção de praticar yoga e foi procurar ajuda, né? Eu gostaria agora que a gente falasse, então, vamos falar um pouco para o ano que vai começar. O que você sugeriria para uma pessoa, um leigo, fazer na vida dela, né? O que você acha que é legal colocar ou trazer de uma coisa para você passar de bom para quem está escutando a gente? Eu acho que a gente podia começar a aproveitar esse momento para refletir sobre as nossas intenções. E intenções em relação a tudo, né? Porque a gente vai trabalhar e muitas vezes a intenção é realmente só ganhar dinheiro. Mas se essa é a intenção, que a gente fortaleça essa intenção, né? E saber o porquê que a gente está fazendo as coisas. Para que essas coisas não se tornem banais, né? E não simplesmente fazer por fazer. Ter uma intenção e saber qual que é o seu propósito nisso. Porque aí a gente tem mais objetividade. E também é possível perceber, se você tem uma intenção, se você está indo no caminho que você quer ou se você está se perdendo no meio do caminho, né? Então, qual que seria a sua intenção para esse fim de ano? Qual é a intenção de quem está ouvindo para o ano que está começando, né? E trazer mais para reflexão de se está indo encontrar alguém, qual é a sua intenção nesse encontro? Se está fazendo preparando um alimento, qual é a sua intenção com essa preparação? E colocar essa intenção porque aquilo vai chegar de forma mais harmônica pro momento. E de ritualizar essas coisas, né? Porque também a gente faz porque faz. Não fazer nada no piloto automático, nada no piloto né? automático. Prestando atenção, como se fosse realmente um ritual, né? De se conectar com aquilo, fazer profundamente. Seja o que for, no mais simples e mais sutil, de se colocar ali presente e, principalmente, percebendo o corpo, como ele reage a cada situação daquela. Desde a respiração, o corpo emocional, como que está a nossa mente naquele momento, para que a gente tenha melhores hábitos e melhores encontros com as situações da vida. Isso é verdade, porque, olha, você, enquanto falava, eu pensei, quando eu preparo o meu café, é um ritual para mim, porque eu vou lá com calma, aqueço a minha água filtrada, esquento a outra para colocar, depois passar o café, eu deixo quentinho, coloco o café, passo tudo devagar, sinto o cheiro. Eu pensei que, para mim, preparar o meu café é um ritual, e é um ritual que me faz bem, porque eu me sinto... Só aquele aroma, para mim, já traz as lembranças, né, da vida toda, porque toda manhã você sente um cheirinho de café na casa. Eu não sei, acho que é isso mesmo, a gente se dedicar e onde a gente coloca a nossa energia, ela flui. Flui. Né? Então, prestar atenção. Onde você está pondo sua energia? Você está pondo em coisas boas? Você está ruminando o passado? Você está se preocupando muito com o futuro? Se descabelando com o que vai acontecer, que muitas vezes não acontece? Então, se foca no que você está fazendo hoje e no processo do que você está fazendo. E aí deixa as coisas acontecerem, porque a sua energia foi colocada lá e com aquela energia ela vai continuar, não é? Porque você pode tomar um café ou você pode ritualizar um café. Porque ele vai ter muito mais... com certeza, quando você tomar o café, ele vai chegar de um jeito muito mais gostoso. Sim, né? É verdade. Colocar o coração em tudo. Olha, Lília, eu quero te agradecer, minha querida, muito obrigada pelo bate-papo. É muito bom estar perto de você, eu tenho o privilégio de estar com ela 2 vezes por semana, aprendendo, porque ao final de cada aula você fala coisas, eu já te falei isso, que são tão importantes, né? São mensagens tão gostosas de escutar. Eu adoro, eu acho que a aula inteira e depois o final, eu acho que tudo isso que você tem para passar, que a gente converse mais e tenha outras oportunidades para passar tudo isso de gostoso que você tem dentro de você para as pessoas e para o bem-estar geral de todo mundo. Eu que agradeço, estou muito feliz mesmo, sinto que foi uma conversa super leve e que a gente possa também trazer essas informações para mais pessoas, para que mais pessoas também se sintam bem.
E outra coisa, quando termina a prática, a gente fala namastê, né? Namastê, que é o divino que habita em mim, honra e saúda o divino que existe em você. Cada vez que eu falo isso, eu me sinto arrepiada, porque eu acho que todo mundo tem um divino dentro de si. Acho, não tenho certeza, né? E você aprender também a respeitar e honrar mais a pessoa que está na sua frente. Né? Porque todo mundo, muitas vezes você reclama de alguma coisa que a pessoa fez, você não sabe a vida ou o que ela teve por trás daquilo. Então, entender que todas as pessoas são preciosas, de um jeito ou de outro, você tem que respeitar, né, o divino que tem dentro dela também. É uma forma, quando, além dessa simbologia, né, do namastê, quando eu faço namastê, a mensagem que eu também quero que chegue para a pessoa é: eu te vejo, né? Porque a gente só quer ser visto. Porque todo mundo tá travando uma batalha interna que é invisível, mas que só a gente vê, né? Sim. Mas a minha não é menor ou maior do que a sua, né? A minha é a minha. E nesses desafios que a gente também se encontra, né? A gente tem alegrias e desafios mútuos. E então, honrar o ser humano, ver quem está na nossa frente, ouvir, sentir, entender. E isso que é o se relacionar. E que eu acho que isso que vai trazendo melhores relações. É isso aí. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço.